Queridos irmãos e irmãs, passou uma semana da Páscoa e indo 2000 anos atrás, para aquele tempo em que também os discípulos se sentiram em grande dificuldade por causa daquilo que tinham assistido na crucificação e na ressurreição de Jesus. Eu gostaria de considerar convosco hoje dúvidas após a crucificação e a ressurreição. Lembro-me, e alguns que estão aqui certamente também se lembrarão, que há uns anos atrás um alto governante da nossa nação teve uma frase bastante marcante. Dizia ele: não tenho dúvidas e raramente me engano. Não tenho dúvidas. Será que nós nunca temos dúvidas de nada? Eu lembro-me de um professor no liceu que, quando marcava os testes, sempre procurava 2 ou 3 dias antes ter uma sessão de dúvidas. E ele queria que nós pudéssemos, naquela sessão, colocar todas as nossas questões. E foi curioso porque, numa dessas vezes, em que a matéria era, de algum modo, difícil, o professor começou a aula e perguntou: quem tem dúvidas? E já há muito tempo que não se fazia um silêncio tão grande. Ninguém tinha dúvidas. Ninguém abriu a boca a perguntar fosse o que fosse. E ele voltou a insistir: quem tem dúvidas apresente, porque esta aula vai ser só dedicada a isso. Um ou outro, timidamente, lá apresentou uma dúvida. E foi rápido. Ele perguntou: mais ninguém tem dúvidas? Não. E ele disse: então ninguém estudou. Porque só tem dúvidas quem estuda. Quem não estuda não tem dúvidas, nem sabe colocar dúvidas, nem sabe o que é que há de perguntar-se, não é? As dúvidas, meus queridos irmãos, são próprias de quem pensa, de quem reflete. Eu gostaria de trazer aqui, muito brevemente, ao pensamento um homem filósofo do século XVII, de nome René Descartes, francês. E ele publicou uma obra em 1637, conhecida como O Discurso do Método. E, basicamente, Descartes duvidava de tudo. Duvidava de tudo aquilo que existia, duvidava de tudo aquilo que eram as concepções teóricas acerca daquilo que fosse da matéria, do universo. E por isso mesmo a posição dele foi afastar-se de todos esses argumentos, de todas essas conclusões que tinham sido estabelecidas e partir do zero. Ele partiu deste pressuposto: é preciso duvidar para chegar à certeza das coisas. Notem bem, é preciso duvidar para chegar à certeza das coisas. E para chegar à fundamentação das coisas e à verdade sobre elas, é necessário fazer um caminho de dúvida sobre dúvida, mas com método, com ordem, com organização. E daí surgiu a famosa frase da dúvida metódica. Isto é, nós pomos tudo em causa e temos o direito de pôr tudo em causa se queremos chegar à verdade das coisas, mas temos que o fazer com método, com uma ordem, senão é o caos e não chegamos a conclusão nenhuma. Meus irmãos, eu creio que alguns dos discípulos de Jesus também tinham a dúvida metódica. Alguns dos discípulos de Jesus também punham em causa aquilo que lhes estava a ser contado, aquilo que lhes fora apresentado. Será que era mesmo assim? Eu gostaria, meus queridos irmãos, de considerar convosco alguns textos bíblicos nos Evangelhos, começando pelo Evangelho de João, no capítulo 20, e chegando a um personagem que tem o nome de Maria. João, capítulo 20, versículos 13 a 16. Era o primeiro dia da semana. O sol mal tinha raiado. Algumas mulheres foram, e até possivelmente ainda de noite, ao sepulcro procurando cuidar do corpo, levando até especiarias. Mas defrontaram-se com um acontecimento extraordinário. A pedra do sepulcro, uma pedra enorme, estava simplesmente removida. Os soldados já lá não estavam e, de facto, elas ficaram perplexas com aquilo que aconteceu.
No versículo 11, João fala-nos acerca de uma dessas mulheres, Maria. E diz assim: Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: Mulheres, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tiraram o meu Senhor. Por outras palavras, alguém o roubou, levaram-no e eu não sei. Por outras palavras, Maria ainda estava a pensar que Jesus estava morto em algum lugar e que a ressurreição para ela era apenas uma ideia distante, longínqua, talvez mera filosofia. Não sei onde o puseram. Maria tinha dúvidas acerca do local de encontro, o local onde estava pousado o corpo. Se ela achasse o corpo, então ela podia fazer aquilo para que tinha vindo, que era usar as suas especiarias, o seu unguento e perfumar-se o corpo de Jesus. Ficou estonteada, porque não havia corpo. Um pouco mais tarde, na descrição de Lucas, nós vemos que Jesus apareceu a 2 homens que iam de Jerusalém para uma pequena localidade de nome Emaús, em Lucas capítulo 24. E vamos ver as dúvidas destes homens. Depois da crucificação, depois da ressurreição, Lucas capítulo 24, começando no versículo 13. E volto a sublinhar, é legítimo termos dúvidas, é legítimo questionarmos aquilo que não entendemos, é legítimo perguntarmos, procurarmos saber o que é que se passa. Lucas capítulo 24, verso 13, nesse mesmo dia, isto é, no dia da ressurreição, iam dois deles discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, isto é, cerca de 24 quilómetros. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles, notem, estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhes: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aqui eles sabiam. Até aqui não tinham dúvidas. Até aqui eles próprios foram testemunhas, presenciaram. Mas a dúvida veio agora. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além disso, é hoje já o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. E por isso mesmo as dúvidas aumentaram. Então ele lhes disse: ó nércios e tardios de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
Porventura não era isso que tinha sido anunciado pelos profetas? Porventura não era isso que seria esperado que acontecesse? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Isto é, estamos no fim de domingo da ressurreição. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe o dava. E agora notem. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Abriram-se-lhe os olhos. E as dúvidas começam a dissipar-se. E disseram um para o outro: porventura não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. E, meus irmãos, quando estes dois discípulos chegam e começam a partilhar com os demais discípulos, de facto, coisas tremendas vão acontecer e mais dúvidas vão surgir. E nós seguimos aqui no texto, em Lucas, no capítulo 24, verso 36. Enquanto ainda falavam isso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, notem, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. Ele, porém, lhes disse: e notem, porque estáis perturbados e porque surgem dúvidas em vossos corações. Neste momento não há razão para dúvidas. Neste momento tudo está esclarecido. Neste momento tudo está respondido. Porque surgem ainda dúvidas nos vossos corações. Porque estáis perturbados. Quando deveria estar alegres e exultantes. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes os pés e as mãos. E mesmo assim, verso 41, não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa a comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, e começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tudo isto aconteceu para quê? Para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Desde quando? Na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E então, porquê dúvidas? Porque, de facto, o ser humano é pródigo em levantar questões. O ser humano é capaz de refletir, de pensar e de imaginar coisas. O ser humano é capaz de colocar tudo em causa, tudo em dúvida. Faz parte de nós. Somos assim. E, de certo modo, ainda bem que somos assim. Porque quando nós colocamos dúvidas, quando nós colocamos questões, nós procuramos respostas.
E é interessante, meus irmãos, que algumas das respostas que Jesus veio a dar são devidas a um homem que teve muitas dúvidas. O nome dele era Tomé. E eu convido-vos de novo a irmos ao Evangelho de João, do capítulo 20. Jesus tinha estado ali com os seus discípulos, tinha aparecido, tinha-lhes dito: não há razão para terdes dúvidas, porque tudo aquilo que aconteceu, eu já vos tinha dito, tudo aquilo já estava profetizado, tudo aquilo eu já vos tinha dito uma vez e outra. Mas entre os discípulos havia um que estava ausente, Tomé. No capítulo 20, versículos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé queria colocar condições e, de facto, colocava condições para crer. Nós muitas vezes colocamos condições para crer. Eu acreditarei se estas condições forem satisfeitas. Tomé, o discípulo que não foi capaz de acreditar nas palavras de Jesus, primeiramente. Tomé é exatamente aquele que já vinha apresentando dúvidas ao Senhor. Os irmãos deixem ficar aí, mas abram um pouquinho mais atrás. No Evangelho de João, capítulo 14, é um dos meus capítulos favoritos de João. Quando, uns dias antes da sua crucificação, Jesus de novo falou aos discípulos que iria ser entregue à morte, iria ser crucificado, e procurou tranquilizar os seus discípulos deste modo. E eu vou ler porque gosto demais. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares. E se eu for e vos preparar lugares, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. E aí aparece Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, não sabemos para onde vais. Temos dúvidas acerca daquilo que estás a dizer. Não entendemos a que te referes. E as dúvidas de Tomé eram legítimas. Ele queria saber. Podemos dizer que Tomé se antecipou em muitos anos, muitos séculos, a René Descartes, com a sua dúvida metódica. Tomé sempre tinha dúvidas. Mas por causa dessa frontalidade e dessa abertura de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, nós temos estas palavras maravilhosas, esta resposta extraordinária de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por causa de Tomé, nós sabemos que Jesus é o único caminho para Deus. Alguém tem dúvidas disso? Mas muitos têm. Muitos consideram que há vários caminhos para Deus. E muitos fazem o seu próprio caminho para Deus, pensando que chegarão lá. Muitos através das boas obras, através da religião, através de tantas, até de filosofias, procuram fazer o seu caminho para Deus, procuram estar bem com Deus, bem com a sua alma, mas jamais vão ter paz com Deus, porque somente há um caminho. Há uns anos atrás, por causa da lei de liberdade religiosa,
uma das televisões portuguesas acabou por abrir um espaço de antena no segundo canal aos evangélicos, mas não só. Porque não poderia ser só para os evangélicos, então abriu para a comunidade Bahá'í, para os mormons, para os espíritas, para os islâmicos e para todos os outros. E por isso mesmo, em vez de chamar àquele programa O Caminho, chamou-lhe Caminhos. E Caminhos surge exatamente por isso mesmo, com esta mesma ideia de que há vários caminhos, cada um segue o seu caminho. Os homens procuram o caminho para Deus, desde que o perderam, desde que se desencontraram com Deus, procuram chegar a Ele. E qualquer caminho serve, qualquer caminho se inventa, qualquer caminho se faz. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, quantos caminhantes chegam ao fim do caminho e têm uma tremenda desilusão. Esse caminho não conduz à vida eterna. Esse caminho não conduz a Deus. Esse caminho não conduz a qualquer resposta. Conduz a um precipício. Conduz a um afastamento de Deus. E, meus irmãos, é graças a Tomé que fez a questão, com as suas dúvidas, que obteve a resposta para nós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Alguém aqui tem dúvidas? Não há outro caminho. Mas não foi apenas Tomé que teve dúvidas. Eu quero falar-vos de um outro discípulo que depois da ressurreição também teve algumas dúvidas. Teve dúvidas de que o Mestre seria capaz de lhe perdoar a sua negação tripla. Estou a falar de Pedro. Pedro que tinha estado com Jesus, tal como os demais, e que disse, como que jurando, Senhores, ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus voltou-se para ele e disse, Pedro, antes que o galo me cante, 3 vezes me negarás. Senhor, não. Eu não sou capaz. Mas o que é certo é que Pedro negou. Quando chegou a hora da verdade, Pedro teve dúvidas. Teve dúvidas de se identificar ao lado do seu mestre. Teve dúvidas de dizer, eu sou um dos discípulos dele. Teve dúvidas da sua integridade física. E Pedro preferiu escudar-se nas suas dúvidas e negar o seu mestre uma, outra e outra vez. E por isso, meus irmãos, eu creio que pela cabeça de Pedro deve ter passado tantas coisas quando Jesus ressuscitou. E é curioso, o texto bíblico diz que Pedro e os demais foram para o norte, para a Galileia. E lá vamos encontrar Pedro na margem do mar da Galileia, na localidade pescatória de Tiberíades. E chegamos a um ponto em que Pedro diz, talvez sem saber bem o que havia de fazer, sem saber bem para que lado ir, com a cabeça cheia de dúvidas ainda. E é Pedro que diz, vou pescar. Vou pescar. E alguns foram ter com ele. Vamos ver esse texto em João, capítulo 21. João, capítulo 21. E este é um dos textos mais extraordinários em termos de alguém que tem dúvidas da sua própria condição, dúvidas da sua restauração por causa das suas falhas, mas de alguém que é aberto, tal como Pedro era, para ir ao encontro dos seus senhores. É interessante, no capítulo 21, nós vemos exatamente que Pedro saiu, esteve com os outros discípulos, com alguns deles, lançaram as redes, tentaram pescar durante toda a noite e nem um peixe pescaram. Mas às tantas, Jesus aparece junto deles e diz, tendes peixe? Não,
Nós não pescamos nada. Então vai, lança as redes ao mar. E Pedro não teve dúvidas. Lançou as redes ao mar e as redes vieram cheias, até não poder mais. E Jesus comeu o peixe com eles. Mas depois chega o tempo em que as dúvidas de Pedro são completamente retiradas. E a grande dúvida de Pedro naquela altura é: será que o meu Senhor me perdoou? Não. O Senhor não é capaz de me perdoar. Aquilo que eu fiz, de eu ter negado uma, outra e outra vez, foi demasiado grave. Não, eu não vou ter o perdão do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós fazemos coisas que ficamos a pensar: será que Deus me vai perdoar? Será que aquilo que eu fiz pode ter o perdão de Deus? Será que Deus é tão misericordioso, capaz de me perdoar? Aqui está exatamente uma resposta que Pedro precisava de ter. Vejam, meus irmãos, a partir do versículo 15, neste capítulo 21 de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que a estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus lhe pergunta? 3. Mas, meus irmãos, há aqui uma nuance gramatical que na língua portuguesa nós não percebemos, mas que é de extrema importância. Eu vou ler o mesmo texto na forma como foi escrito ou como Jesus terá falado. E os irmãos vão perceber a diferença. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me com o amor divino, mais do que a estes? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me com amor divino, amor ágape? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, gostas de mim? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: gostas de mim? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos entenderam a diferença? Aquilo que foi o patamar que Jesus começou é: amas-me com o mesmo amor que eu tenho, com o mesmo amor divino do Pai? E Pedro não conseguiu chegar lá. As dúvidas de Pedro ainda eram tais que ele disse: não, Senhor, eu não sou capaz de te amar do mesmo modo que tu me amas. Eu gosto de ti. Gosto de ti como eu gosto daqueles que estão à minha volta, como um pai gosta do filho, como os amigos se gostam. Mas amar-te como tu me amas, não, Senhor, eu não chego a tanto. E, meus irmãos, na segunda vez aconteceu a mesma coisa. E da terceira vez, não é Pedro que consegue subir ainda ao patamar de amar. É Jesus que desce ao patamar de Pedro. Pedro, gostas de mim? Gosto, Senhor. Mas Pedro ficou triste.
Porque Pedro sentiu naquela hora o toque, por um lado da reprovação, mas por outro lado também do carinho, do amor de Jesus. E Pedro, eu creio, meus irmãos, lá dentro, Pedro terá chorado. Do mesmo modo, não que chorou amargamente depois de ter negado Jesus. E esse foi um momento de arrependimento. Mas, meus irmãos, este é o momento da restauração de Pedro. Ao ponto de Jesus lhe dizer: Pedro, mesmo que tu apenas gostes de mim e não consigas ainda ter atingido aquele patamar de amor divino, amor ágape, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está a colocar nas mãos de Pedro uma missão tremenda de pastoreio, uma missão tremenda de uma comissão que o Senhor tinha para ele, mas era preciso tirar aquela dúvida do perdão efetivo. Pedro foi perdoado. Pedro foi restaurado à vista de todos os outros. Pedro foi trazido de novo àquela posição de destaque que ele havia tido com os discípulos, mas que por causa da tripla negação, ele sentia que tinha perdido. Meus irmãos, dúvidas os discípulos tiveram. Dúvidas nós podemos ter. Mas aí está o Senhor para nos esclarecer. Aí está o Senhor para nos tirar as dúvidas. Aí está o Senhor para fazer com que nós não saímos deste lugar com as dúvidas daquilo que é o mais essencial. E, meus irmãos, juntando este conjunto de personagens e de situações, o que é essencial, o que é que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui completamente esclarecidos, sem a menor dúvida? Primeiro, que Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Não está mais na sepultura. Aí não o encontraremos mais. Não encontraremos mais um Cristo pregado na cruz do Calvário. A cruz está limpa. Não podemos ter dúvidas. Mesmo que nós não tivéssemos estado lá, mesmo que nós não tivéssemos visto, mas pelos olhos da fé, nós cremos e afirmamos: Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Alguém tem dúvidas disso? Segundo, as promessas de Deus cumprem-se no devido tempo. Todas elas. As promessas de Deus cumprem-se. Jesus falou desde os tempos de Moisés, desde os profetas. Tudo aquilo que estava escrito acerca dele se cumpriu. E, meus irmãos, Jesus o que é que disse? Eu voltarei. Amém? Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém tem dúvidas? Eu não tenho. Eu não tenho dúvidas que o meu Senhor voltará aqui para me levar para junto dele. Amém? E isso dá-me esperança, isso dá-me confiança, isso dá-me, meus irmãos, um tremendo poder. Pela graça do Senhor, eu que sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que Jesus voltará. Quando? Não sei. Essa é uma dúvida que eu ainda tenho. Mas uma coisa eu sei. O calendário de Deus, esse dia e a hora já está marcado. E, meus irmãos, por mais Facebook que eu tenha, por mais Google, por mais agenda, eu não consigo marcar o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas uma coisa eu sei, Ele voltará. E quando Ele voltar, eu vou com Ele. Estarei com Ele. Em terceiro lugar, mesmo quando eu às vezes caio, como Pedro caiu, o meu Senhor tem amor para me estender a mão e me restaurar. Se Jesus fez com Pedro o que fez,
É porque, meus irmãos, o amor de Deus é tremendo. E não importa se você cai por causa da sua pouca fé. E Jesus falou aos discípulos, homens de pouca fé, mais do que uma vez. Procurou puxar a fé deles para cima. Às vezes nós fraquejamos na nossa fé. Por dúvidas, por problemas de saúde ou de falta dela, por desemprego, por conflitos, seja o que for, às vezes nós desfalecemos na nossa fé. Mas o Senhor quer restaurar-nos. E eu não quero que ninguém saia daqui deste lugar com dúvidas do amor e da misericórdia de Deus, que é capaz de restaurar a sua vida. É capaz de o levantar se você tiver caído. É capaz de lhe estender a mão. É capaz de o ajudar. É capaz até de pegar em si ao colo e ajudar a ir ao outro lado. Essa é a misericórdia e a graça de Deus. E Ele ama cada um de vós. Ele ama-me o suficiente para me perguntar: José, amas-me? Qual é a minha resposta? Oh Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas o que é que o Senhor espera que seja a minha resposta? Oh Senhor, tu sabes que eu te amo. Somos nós capazes de dizer isso? Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer isso dizer o quê? Senhor, tu sabes que eu estou pronto para dar a minha vida por ti. O irmão e a irmã está pronto a dar a vida pelo Senhor. José, Maria, António, amas-me? Amas-me mais do que estes? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E nós vamos sair daqui sentindo isso no nosso coração. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar das dúvidas, apesar das incertezas, apesar das coisas que eu ainda não sei ou não entendo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você é capaz de dizer isso? Senhor, tu sabes que eu te amo. Não foi muito convincente. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, meus irmãos, o Senhor ama-nos. Apesar daquilo que às vezes são as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas falhas, o Senhor ama-nos. E Ele espera que da nossa parte haja a mesma resposta. Oh, Senhor, eu quero amar-te profundamente. Que o Senhor nos ajude a vivermos isso não apenas no dia de hoje, mas em cada dia da nossa vida. Amém?